Essa foi a maior cobra que já existiu. Ela era tão grande que poderia comer até mais de 1 tonelada, tão grande que poderia ser maior até mesmo do que um ônibus. E hoje então vamos mostrar para vocês como seria se a cobra Titanoboa ainda existisse. Há milhares de anos o planeta era habitado por animais gigantescos e tenebrosos, então, muitos animais que conhecemos hoje em dia existiam naquela época, só que bem maiores, sem contar também, é claro, os dinossauros, o megalodonte, e a própria Titanoboa. E se eles ainda existissem nos dias de hoje, provavelmente nós humanos não estaríamos por aqui, já que dificilmente nós conseguiríamos sobreviver no mesmo espaço que esses animais que eram bem maiores e mais perigosos, e para quem não sabe a Titanoboa era uma cobra gigantesca que viveu lá no período Paleoceno que aconteceu entre 60 e 58 milhões de anos. Essa cobra era gigantesca, ela chegava a ter 1 metro de diâmetro, sabe? De largura, podia ter 14 metros de comprimento e pesar 1,5 toneladas. Isso dá mais ou menos o tamanho de um tiranossauro rex da ponta da cauda até a cabeça. Que esse é o ponto de comparação, podia ter 12 metros, ela teria surgido no período logo depois da extinção dos dinossauros. Isso porque depois que o asteroide atingiu a Terra o clima aqui acabou ficando mais quente, o que acabou favorecendo no aparecimento da Titanoboa. Então durante esse período por pelo menos 2 milhões de anos a Titanoboa se estabeleceu como o maior predador da Terra, ocupando o topo da cadeia alimentar do seu habitat. E como ela era grande, ela também adorava comer outros animais grandes. Se uma cobra normal já consegue comer uma vaca, imagina a Titanoboa. Ela comia crocodilos primitivos e tartarugas gigantes e também outros animais de grande porte. E esses crocodilos não eram pequenos não, tá? Eram até mesmo maiores do que a própria cobra, medindo até mesmo 4 vezes o tamanho da sua boca. Só que isso não era um problema para ela, porque sua boca podia abrir no ângulo de 180 graus, então engoliria facilmente até um ônibus, né? Conseguindo comer até 1 tonelada de comida, e 1 tonelada é cerca de 10 vezes mais do que o Tiranossauro Rex costumava comer, só que assim também, né? Depois dessa pratada que ela dava, ela já ficava satisfeita e podia ficar até mesmo 1 ano imóvel sem comer, digerindo tudo aquilo. Acredita-se que naquela época a fêmea podia gerar até 80 filhotes. Imagina aí do nada 80 filhotes de Titanoboa. E esses filhotes que não eram pequenos já nasciam prontos para caçar, e segundo algumas estimativas a Titanoboa podia viver até 30 anos. Assim como outros répteis pré-históricos, elas gostavam de lugares quentes, então nas regiões mais quentes e tropicais eram mais fáceis de você acabar trombando com alguma Titanoboa. Além disso, essa gigante cobra era uma ótima nadadora e era encontrada facilmente nas selvas pantanosas. Sabe de onde? Aqui mesmo da América do Sul, então muito provavelmente que se ela ainda existisse grande parte delas estariam lá na Amazônia. Apesar do seu tamanho, do perigo e também de ser assustadora, a Titanoboa não tinha nenhum tipo de veneno, mas também não precisava porque ela não ia te dar uma mordida, ela ia te engolir. Isso porque na hora da caça ela costumava usar apenas a sua força física assim como outras cobras que ainda existem hoje em dia fazem. Ela vai lá independente do tamanho do animal, ela ganha no cansaço, enrola no bicho, o bicho desiste e depois ela vai lá e engole. Ela fazia isso até esmagar a presa como as sucuris fazem, só que com uma força muito maior, né? E outra coisa, galera, a Titanoboa tinha olhos infravermelhos capazes de enxergar suas vítimas a quilômetros de distância, e o seu bote podia chegar a quase 3 metros. Talvez você deve estar se perguntando como que uma cobra tão forte e poderosa, com visão, com buti, com tudo isso, no topo da cadeia alimentar foi extinta. O que aconteceu para que ela sumisse do planeta? Bom, galera, até hoje não se sabe exatamente o que causou a sua extinção, mas existem algumas hipóteses. Uma delas é a mudança climática, já que elas dependiam muito do calor do Sol para continuarem existindo. E segundo algumas análises, o planeta teria esfriado o suficiente para que elas não continuassem mais vivas. Inclusive, a ponto de curiosidade, a temperatura atual da Terra não consegue suportar uma cobra com mais de 7 metros de comprimento. Até existem, mas quando alguém acha um caso de raridade, são geralmente encontradas em lugares muito quentes, pois para a cobra ficar maior, segundo os estudos, o clima e o ambiente tem que ser propício, ou seja, tem que ser quentes, para elas calor e comida em abundância, né? Mas se ela não tivesse extinguida, como seria compartilhar o mundo com essa cobra gigantesca? É muito provável que a Titanoboa nem gostaria de comer carne humana assim como os tubarões, ela preferiria comer outros animais, mas mesmo assim eu acho que você não gostaria de ficar cara a cara com ela. Pois como ela é uma cobra desse tamanho gigantesca que pode engolir qualquer coisa, mesmo a gente não sendo comida favorita dela, ela poderia facilmente nos atacar, até porque se ela existisse o ser humano provavelmente caçaria a Titanoboa para tirar a sua carne e sua pele como fazem com outros animais. Ainda mais essa, né, galera, com carne e pele em excesso. Então podemos dizer que mesmo não gostando da nossa carne, ela não seria nada amigável aos seres humanos, já que com certeza a gente seria uma grande ameaça para elas. É mais fácil a gente ser ameaça para ela do que ela ser para a gente.
Se ela ainda existisse, é muito provável que ela seria encontrada em zonas tropicais, então poderíamos encontrar ela no Brasil, na Colômbia, no Equador, no México e ainda alguns lugares mais quentes, nos Estados Unidos. Sem contar também que, como a Terra muda drasticamente ao longo dos anos, ela poderia estar em outros lugares do mundo procurando assim um novo habitat para se adaptar e reprocriar. E se ela ainda existisse, provavelmente muitos outros animais não existiriam, pois, por ela ser a maior cobra, ela ocuparia completamente o seu nicho ecológico, dificultando assim que outras cobras evoluíssem até a sua forma atual. Sem contar também que ela poderia dificultar a evolução de outros animais. Claro que além de tudo isso que falamos, muitas outras coisas poderiam acontecer, mas como ela se foi há 60 milhões de anos lá no Paleoceno, é bem difícil apontar com certeza como seria se a Titanoboa ainda existisse nos dias de hoje, pois se ela ainda existisse até os dias de hoje poderiam ser totalmente diferentes. E para quem acha que ela não existiu, saibam que vários fósseis já foram encontrados, 28 esqueletos fossilizados dessa espécie já foram encontrados, ou seja, ela existiu sim e ainda bem que ela não existe mais. E esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha aí embaixo e se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo como esse. Fiquem todos com Deus e obrigado pela sua visualização.